Então, vamos lá, muita gente pergunta, né, como é que eu vou oferecer telemedicina para os pacientes no consultório? Será que meus pacientes vão aceitar? Ah, eu sou geriatra, meus pacientes são idosos, né, não vão saber mexer e tal. Olha aí, pessoal, isso daí é um engano, tá? Por exemplo, achar que idoso não vai conseguir fazer telemedicina, tá? Tem muitos pacientes que têm aí seus 60 e poucos anos, até 70 anos, e utilizam bem a ferramenta, tá? Eu fiz uma live com a Gra Pellegrini sobre inovação e a gente comentou sobre isso. Ela falou que a geração, né, das pessoas com mais de 60 anos, elas observam, né, os mais jovens utilizando a ferramenta, né, de tecnologia, né, WhatsApp, Facebook e tal, e eles depois vão, né, se empoderando dessa ferramenta, tá? Então, muita gente vê que o pessoal gostava muito de usar o Facebook, agora está usando mais o WhatsApp e até o Instagram também. E a telemedicina a mesma coisa, tá? Eles começam a utilizar e veem os benefícios e depois vão querer continuar usando esses recursos, tá? No caso também dos idosos e crianças, os responsáveis, cuidadores, né? As pessoas que vão estar auxiliando elas na consulta, geralmente são pessoas numa faixa etária, né, de adulto, né, adulto jovem, e vão poder auxiliar elas na telemedicina. Eu falo que a telemedicina é algo como o Internet Bank, né? O Internet Bank está para os bancos, assim como a telemedicina está para a medicina. Então, lá no início, quando o pessoal falava de Internet Bank, também é a mesma coisa. Ah, os idosos não vão conseguir usar, não sei o quê. Hoje todo mundo usa Internet Bank, né? Pergunto para você que está me assistindo, se você gosta de ir no banco, né? Vai lá no banco pegar fila para ir no caixa, né? Falar com o gerente, né? Hoje em dia você só vai no banco em últimos casos, né? Em última necessidade, né? Não é que a medicina vai ser a mesma coisa, porque existe algumas peculiaridades da medicina, mas muita coisa que a gente faz, né, na medicina, os pacientes mesmos vão começar a requerer que seja feito por telemedicina, porque eles sabem também que tem algumas situações que não precisa do exame físico. E essa geração mais jovem, que aí entra na pergunta do colega, do perfil do paciente que utiliza a telemedicina, tá? No meus atendimentos, o perfil é de adulto jovem, tá? No meu perfil dos meus pacientes, a maioria que vem é na faixa de 25, 30 anos. Esses pacientes vêm por conta mesmo, eles que já procuram a telemedicina e tal. Os pacientes que eu tenho de 35, 40, 50, 60 anos, geralmente eles vêm pela oferta do serviço que mostra uma vantagem e uma comodidade para eles, né? Então, aí, o médico oferecendo, eles sentindo segurança, eles começam a aderir, tá? E, então, essa geração, ela já começa, nessa, né, geração mais jovem, ela já faz aí relacionamento, né, de amizade, relacionamento pessoal, até afetivo, inicia muitas vezes nos aplicativos, em redes sociais, e aí depois eles vão para o presencial, vamos dizer assim. E assim também eles já começaram a enxergar também sobre os serviços de saúde, sobre a medicina. Eles querem primeiro interagir com o profissional, para depois, né, naquela interação, ter ali a opinião do profissional se precisa ir presencialmente ou não para fazer o restante da avaliação, tá? Isso tem se tornado mais comum, tá? O ato médico, ele é um ato que tem, vamos dizer assim, um rito, vamos dizer assim, ele tem uma seriedade nesse ato, tá? Então, a gente não pode ficar fazendo consultinha, né? Correndo ali pelo WhatsApp, mandando mensagem, né, trocando mensagem, sem uma ordem, né, de propedêutica, né, da telepropedêutica médica, que envolve a anamnese, e sim, existe sim um tipo de exame físico na telemedicina, que é a telepropedêutica médica, né, que é o exame físico utilizando ferramentas, né, de videochamada, ferramentas de coleta de sinais, né, por exemplo, um aparelho de pressão digital, um termômetro digital, tá? Então, a gente tem várias situações que você tem, sim, a capacidade de coletar informações objetivas e sinais através de uma videochamada, tá? Claro que a telemedicina se apoia muito na anamnese, tá? E a anamnese é a base de tudo, né? Eu tenho acompanhado aí também o Instagram do professor Celso Celeno Porto, né? Que é o mestre, né, da semiologia no Brasil. E eu adoro lá o conteúdo dele. Eu sempre falo para meus alunos, leiam os 3 primeiros capítulos do livro do Porto, tá? Porque é ali que está a base, né, da medicina, né? Que é a relação médico-paciente, por exemplo.
Então, eu acompanho muito ali e eu vi esses dias ele falando sobre avanços da tecnologia, né? E ele comentou outro dia sobre o uso da inteligência artificial, né? Então, veja, né? É, o mestre, né, da semiologia também está antenado, né, nessas questões aí da tecnologia. E ele comentou, não tem como, né, de certa maneira ele comentou mais ou menos assim, né, não vou falar com as mesmas palavras, mas ele falou, não tem como a gente ficar brigando com a tecnologia, a gente tem que se apoderar dela e utilizar para o bem, né, do paciente. E a telemedicina eu vejo assim também, é uma ferramenta, na minha opinião, é uma ferramenta assim como o estetoscópio. Você tem que aprender a usar essa ferramenta e utilizar ela nos momentos que é possível e quando não é possível, você vai dar a devida destinação aí do paciente, né?